de cardiologia, professor livre-docente da USP, médico do INCOR, e uma pessoa que entende bastante do assunto que ele vai falar aqui para a gente. Eu estava sempre conversando com o Zé Augusto, que há muito tempo a gente quer trazer Luiz, olha, o doutor André Veiga, que já está aqui a postos também, né? E agora chegou a oportunidade hoje. Então, Luiz vai nos falar sobre uma visão crítica das diretrizes europeias da síndrome coronariana crônica. Doutor Luiz, por favor, o microfone boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Souza. Estou vendo agora o André que entrou aí. É tão interessante, né, Souza, como apesar desses momentos difíceis, terríveis que nós estamos vivendo, a tecnologia nos permite algumas coisas. Então, o André, que foi nosso residente aqui, Zé Augusto, meu parceiro de plantão de tanto tempo, depois na hipertensão, eu na coronária, você de tantos congressos, tantos eventos, quer dizer, Sergipe, São Paulo, Aracaju, São Paulo, nós estamos aqui nessa reunião que eu confesso eu desconhecia a grandeza dessa reunião, a história dessa reunião, e eu quero agradecer aos responsáveis por lembrar do meu nome para também constando em ata que em algum momento eu participei dessa reunião que já tem tantas décadas aí, da cardiologia, Hospital São Lucas, enfim, fica aqui o meu registro, a minha gratidão, mas fica também um compromisso, viu, Souza? Essa aqui pode gravar, eu estou concedendo que grave, sem problema algum, mas a próxima é pós-Covid, é em Aracaju, em loco, entendeu? Então, a gente volta aí, vamos conversar, a gente discute cardiologia, eu me disponho a dar uma aula mais curta, aí a gente janta, toma uma cerveja, come um peixinho, um caranguejo, não sei, depende da época. Claro, sem dúvida. Tem que ter caranguejo. Bom, deixa eu ver se esse é sempre aquele momento de tensão que eu vou compartilhar minha tela. Souza, você me confirma, por favor? Deixa eu só tirar você. Entrou minha tela aí? Entrou sim. Tá bem. Então tá bom. Então tá bom. Eu vou... Oi. Então tá bom. Bom, a ideia que nós vamos ter nos próximos 45 minutos é tentar mostrar uma visão, eu diria, pessoal, uma análise crítica do último documento da Sociedade Europeia de Cardiologia em relação à síndrome coronariana crônica. É um documento interessante que nos convida a algumas reflexões que eu vou compartilhar com vocês, e que o momento também é interessante porque a nossa própria diretriz, né, Souza, da SBC, já é de 2014, então nós já estamos indo aí para 7 anos desse documento e tantos avanços nesse capítulo, síndrome coronariana crônica, que acho que já está na hora da gente começar a pensar em atualizar o nosso documento. E no interesse do tempo, eu não vou abordar, obviamente, todo o documento, toda a diretriz, mas alguns aspectos que eu acho que nós, como clínicos, frente a tantos avanços, devemos ficar atentos no tratamento, no diagnóstico, na condução de pacientes com síndrome coronariana crônica. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse, nenhum que afete o conteúdo dessa apresentação. Quando esse documento foi apresentado, ele foi apresentado no Congresso em Paris, em 2019, foi coincidentemente o último evento presencial da Sociedade Europeia, logo depois o mundo seria assolado pela pandemia da Covid-19. Esse documento, quando foi apresentado, antes mesmo da sua publicação, já trazia algumas inovações. E talvez a primeira grande inovação que chamou a atenção de quem estava no Congresso é que havia uma nova terminologia para se referir a essa condição clínica que era o objeto desse documento. Então a gente olha aqui que no título desse documento de 2019, o que a gente vê é que seriam as diretrizes da Sociedade Europeia para o diagnóstico e tratamento, manuseio da síndrome coronariana crônica. E isso em oposição ao documento anterior de 2013, em que nós tínhamos claramente uma restrição, uma outra contextualização dessa condição, agora chamada de doença. Então, nesse intervalo dos dois documentos, a doença arterial coronariana estável passa a ser referenciada, a ser conhecida como síndrome, uma síndrome coronariana crônica, e há algumas razões para essa
mudança de entendimento, para essa mudança de percepção dessa condição. E uma coisa que os autores destacam nesse documento é que eles entendem, isso é um fato conhecido por todos, que a doença coronariana tem ao longo da sua história natural, uma natureza muito dinâmica. Então, nós temos pacientes hoje estáveis e que amanhã ou depois sofrem um evento, tem um evento, uma síndrome coronariana aguda, resolvem a sua condição aguda e voltam para uma condição básica anterior a esse evento. Muitos abrem a sua história natural como uma síndrome coronariana crônica e outros tantos nunca terão um episódio de síndrome coronariana crônica. Fato é que os autores do documento, então, entendem que a história natural desta condição pode ser categorizada, pode ser dividida. Síndrome coronariana aguda, um termo que nós já éramos familiares, ou síndrome coronariana crônica. Mas, mais do que além de contemplar essa natureza dinâmica da história natural dessa condição, quando você pensa numa síndrome, você pensa numa condição que eventualmente possa ter múltiplas causas, múltiplos fatores etiológicos, portanto, mecanismos fisiopatológicos e apresentações clínicas algo diferentes, ainda que comunguem, ainda que tenham um elo comum. Então, quando você fala em síndrome, isso nos remete que nós estamos, na verdade, nos referenciando nessa questão do paciente crônico, a isquemia miocárdica como o denominador comum. Isquemia miocárdica é essa que pode ser causada por uma estenose fixa de um vaso epicárdico maior, levando aquele quadro de angina pectoris estável, de limiar fixo, esforço induzida, como nós conhecemos, mas também nós temos outras condições que podem favorecer ou determinar o aparecimento de isquemia miocárdica, como a disfunção microvascular, angina microvascular, cada vez mais reconhecida, ainda que pese uma dificuldade precisa no seu diagnóstico, e angina vasoespástica como uma causa menos frequente, mas também possível. E é interessante que esses três mecanismos principais, a estenose fixa, a disfunção microvascular e a angina vasoespástica ou vasoespasmo, podem concorrer no mesmo paciente, fazendo com que a gente possa ter alguma dificuldade, seja na condução ou quando a gente pensa numa intervenção para esses pacientes. Então, acho que está bem justificado, nós estamos falando de síndrome coronariana crônica. E é muito interessante, eu vou tentar mostrar isso para vocês, o quanto nós avançamos nesse entendimento dessa condição tão fascinante, a síndrome coronariana crônica, porque mais de uma vez, eu tenho certeza que os colegas que estão conosco já viram esses pacientes com angina típica, teste provocativo positivo, e quando levado para o laboratório, para o serviço de hemodinâmica, o que se via eram coronárias angiograficamente normais ou no máximo com algum grau de irregularidade. E aí nós fazíamos todo um raciocínio, será que eu estava diante de um teste falso positivo para isquemia? Mas aquele paciente tinha angina típica. E nessa confusão, o Zé Augusto está aí conosco, quando nós éramos residentes aqui no INCOR, nós chamávamos isso de síndrome X, porque eram aqueles pacientes com angina típica, um teste provocativo positivo, que a coronariografia não revelava uma obstrução maior que pudesse explicar a sintomatologia e mesmo o teste provocativo. Então, mostrando quão complexa é essa interação entre a aterosclerose coronariana, uma manifestação clínica e a provocação, a isquemia estresse induzida. Um outro aspecto que esse documento traz, e eu queria chamar a atenção dos colegas, é em respeito à manifestação clínica e à probabilidade pré-teste desses pacientes com sintomas de angina ou seu equivalente de terem como causa principal uma obstrução. Então, é uma chamada para que o cardiologista clínico reveja a forma como ele avalia os seus pacientes e como ele imagina do ponto de vista de fisiopatologia levando àqueles sintomas, aquela manifestação clínica. Esse é um dado bastante interessante que mostra, e de novo, todos aqueles que fazem consultório, têm seu ambulatório, a sua clínica, veem quão diversa pode ser a apresentação
a queixa, os sintomas que os pacientes nos trazem e que depois se mostram causados ou associados à isquemia miocárdica. Esse é um levantamento bastante interessante, com mais de 2.000 indivíduos com doença, com isquemia miocárdica, entre homens em azul e as mulheres nesse achurado aqui, e a gente nota que aquela descrição clássica que nós ensinamos na graduação, a angina típica, a opressão, uma sensação de peso no centro do peito, claramente é a manifestação mais frequente, mas não é a única. Notem que a dor torácica de difícil caracterização também está presente, dificuldades respiratórias e assim sucessivamente. Em alguns desses cenários, uma diferença entre homens e mulheres, mas o que eu queria chamar a atenção, vejam, por exemplo, a questão de dificuldade respiratória ou fadiga. Veja, nós estamos numa época de pandemia, dificuldade de acesso a um serviço de pronto atendimento. Muitas vezes recebemos uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, o paciente, doutor, eu estou com dificuldade respiratória, fui fazer um esforço, cansei mais fácil, será que não é Covid? Outros tantos vão dizer, puxa, eu devo estar ficando velho, o meu condicionamento não é o mesmo, eu não consigo mais jogar bola com o meu neto porque eu me canso, eu tenho que parar e puxar o fôlego. Muitas vezes isso é manifestação, sim, de um quadro de isquemia miocárdica. E lembrando que ainda mais em mulheres, uma outra dificuldade diagnóstica, os distúrbios do humor, como estresse, ansiedade ou depressão, que podem estar associados à manifestação de isquemia miocárdica e dificultam o diagnóstico, porque nós podemos seguir uma linha mais psicológica ou até psiquiátrica e não considerar a isquemia miocárdica associada nesse cenário. E um dado interessante, eu trago aqui para vocês a comparação entre dois momentos. Como nós avançamos em relação à probabilidade pré-teste do meu paciente com sintoma anginoso que me procura no consultório, no ambulatório, ter como causa da sua manifestação doença obstrutiva. Veja, esse aqui é um dado conhecido de vocês, esse aqui eu trouxe de 2013, em que nós temos a probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana obstrutiva, em função da apresentação clínica de angina típica, atípica ou não anginosa, em homens e mulheres, em função da idade. Vamos trabalhar, só para comparação, no extremo. Um homem acima de 70 anos, com angina típica. Este homem, no entendimento do documento de 2013, teria, homem, acima de 70 anos, angina típica, uma probabilidade pré-teste de 89% de ter doença obstrutiva como causa dos seus sintomas. No documento agora de 2019, aqueles quase 90% são reduzidos a 52%. Quase a metade desses pacientes não terão doença obstrutiva. E veja a situação das mulheres. 1/4 dessas mulheres com sintomas típicos acima dos 70 anos com doença obstrutiva. Porque a prevalência da doença obstrutiva, e todos nós contribuímos para isso, através da modificação do estilo de vida, a prevenção primária mais largamente oferecida, estatinas de melhor potência, de melhor resultado, um controle de hipertensão, de diabetes, o fato é que a prevalência de doença coronária vem caindo, isso abre espaço para que outras causas não obstrutivas possam estar associadas à manifestação de isquemia miocárdica. E esse documento de 19 traz pela primeira vez, essa diretriz de 2019, a dispneia. Traz a dispneia como uma manifestação com uma menor probabilidade, é fato, mas que é algo que deve ser valorizada pelo cardiologista clínico, pelo geriatra, pelo pneumologista que pode estar avaliando esse paciente em relação a isso ser manifestação de isquemia miocárdica. Mas será que esses dados nos surpreendem? Será que essa probabilidade pré-teste menor hoje de se ter doença obstrutiva é um dado novo? Se a gente for à literatura, a gente pode se deparar com dados como esse, que é de um registro de 2010, mais de 10 anos, o registro norte-americano de mais em 2010, quase 400 mil pacientes submetidos à coronariografia como parte da sua investigação, seja porque tinham sintomas ou porque tinham teste provocativo, positivo, ou ambos. E notem vocês o seguinte, de novo, vamos trabalhar no melhor cenário. Eu tenho um paciente com angina típica, aqui assinalado em azul, a barra azul, com um teste provocativo positivo para isquemia miocárdica. Quando eu pego essa população, levo para a coronariografia,
eu encontro doença obstrutiva um pouco mais da metade desses pacientes. 55% deles terão doença obstrutiva, mostrando com isso que a grande ou uma boa parcela dos pacientes com isquemia miocárdica, estresse induzida, angina típica, em não tendo doença obstrutiva, naturalmente não se tornam candidatos a procedimentos de revascularização, chamando a responsabilidade para o cardiologista clínico que o tratamento desses pacientes é fundamentalmente clínico. Em alguma parcela deles, a gente vai ver isso, complementado com procedimentos de revascularização. E faz diferença, do ponto de vista do paciente, eu ter ou não ter doença obstrutiva, em termos de carga isquêmica, de carga de angina, de sofrimento pela angina? Não, não faz diferença. Nesse estudo, no segmento de 1 ano, comparando a carga de angina, o percentual de pacientes com angina do peito, por causa obstrutiva ou não obstrutiva, aqui vocês veem no segmento de 1 ano pós-infarto, em pacientes com doença obstrutiva, notem que nos pacientes sem doença obstrutiva, a carga de angina é no mínimo semelhante àqueles pacientes que têm doença obstrutiva, quando não mais elevada, mostrando que o fato de se eu trouxer esse paciente ao laboratório de hemodinâmica e não encontrar doença obstrutiva, não significa que o seu sofrimento será menor do que aquele em que há doença obstrutiva. E em não tendo doença obstrutiva, eu insisto, o tratamento dele é basicamente clínico. Mas ainda que nós hoje tenhamos esse entendimento que a doença obstrutiva responde por parte desse universo de pacientes com sintomas ou com isquemia documentada, existe uma nova proposta de avaliação diagnóstica e que repousa em relação ao documento anterior, fundamentalmente na exclusão ou na confirmação de doença obstrutiva. Eu vou correr relativamente rápido com esse novo algoritmo, que parte, obviamente, da avaliação clínica, identificando-se situações que claramente não caracterizem um quadro de instabilidade, a avaliação das comorbidades, qualidade de vida, idade avançada, em que procedimentos de revascularização deveriam ser entendidos como fúteis, portanto, esse paciente não merece investigação, pode ser mantido em terapia médica, segue-se uma avaliação inicial, que inclui uma avaliação da função ventricular, avaliação da probabilidade pré-teste e agora um critério clínico de se ter doença arterial coronariana, mas fundamentalmente nesse passo 5, o que nós temos são 2 extremos. E eu vou mostrar no próximo diapositivo como eles entenderam isso. Em pacientes com muito baixa probabilidade de doença obstrutiva, eu quero um teste com alto valor preditivo negativo, porque eu quero excluir a doença, e existe uma recomendação para uma invasão não invasiva através da angiotomografia coronária. De outro extremo, em pacientes com uma probabilidade muito alta de se ter doença obstrutiva, eu estaria autorizado a encaminhar esse paciente diretamente para a hemodinâmica, complementada com uma avaliação funcional invasiva, quando disponível, nós sabemos essa dificuldade, para a definição da melhor estratégia terapêutica. O grande problema é que entre os extremos nós temos um grande universo de doentes que eu provavelmente vou me valer de um outro teste para saber para que lado eu vou, mais para o lado da esquerda ou mais para o lado da direita. É interessante, viu, Souza e amigos, quando a gente puxa a diretriz, o algoritmo de 2013, e a gente olhava esse algoritmo, e eu não espero que vocês leiam esse algoritmo, que foi retirado da publicação original, a gente vê esse monte de caminhos, probabilidade pré-teste, uma avaliação básica, qualidade de vida, função ventricular, probabilidade pré-teste. Dependendo da probabilidade pré-teste, eu tenho um outro caminho do lado em que os testes são superponíveis. Eu posso fazer um teste invasivo, depois um teste não invasivo, seguido do invasivo. Então, esse era o algoritmo de 2013. E ele foi simplificado a isso. Esse é o algoritmo de 2019, publicado, foi revisitado, houve uma revisão agora em janeiro de 2020, na verdade. Então, o que nós temos é que agora o cardiologista clínico, avaliando o seu doente, a gravidade dos sintomas, a não resposta ao tratamento clínico otimizado, vai ter que decidir entre uma avaliação não invasiva funcional, uma avaliação não invasiva anatômica,
ou avaliação invasiva. Essas avaliações podem ser complementadas com avaliação funcional, mas o que eu queria chamar a atenção é que, independente do caminho que se siga, a avaliação não invasiva funcional, não invasiva anatômica ou invasiva anatômica, a mim compete sempre oferecer a esse paciente, em todos os momentos, a otimização do tratamento clínico, para controle ótimo de sintomas, para cardioproteção, prevenção do risco de eventos. Portanto, o que esse documento chama a atenção, olha, você tem mais do que uma opção, mas sempre, antes de considerar a revascularização, a terapia clínica otimizada, independente da estratégia a ser utilizada. Então, é fato, houve uma simplificação, alguém pode estar perguntando, puxa, e o que aconteceu com o teste ergométrico? O teste ergométrico não faz mais parte desse algoritmo preferencial, ele deixou de ser classe 1 de recomendação, mas na ausência de um teste de imagem, obviamente, ele passa a ser a ferramenta disponível para a confirmação diagnóstico ou suspeita diagnóstica de doença coronariana nesses pacientes. Portanto, recai-se, há um claro peso sobre o tratamento médico antes da intervenção, seja ela angioplastia hoje disponível facilmente em cidades de médio porte, ou mesmo a cirurgia de revascularização que perdeu um pouco do seu espaço frente aos avanços do tratamento percutâneo. Mas como nós clínicos, Souza, Zé Augusto, eu, que não fazemos o procedimento, mas indicamos os pacientes para o procedimento, temos as nossas equipes referência que trabalham conosco, Aracaju não é diferente, o que nós devemos fazer em relação a esses pacientes antes de considerar o encaminhamento para o nosso colega, o cardiologista intervencionista? Se a gente pegar não a diretriz de 2019 e 20, mas pegar de 18, também na Sociedade Europeia, em relação, é um documento específico de revascularização miocárdica. Eu vou subtrair aqui a questão do prognóstico, que eu quero focar um pouquinho com vocês em sintomas. Ela dá um grau de recomendação, nível de evidência 1A. Indiscutível, precisa ser feito para sintomas. Mas em quais condições? Está aqui. Na presença de estenose coronariana significante hemodinamicamente, na presença de angina, ou angina equivalente, com resposta insuficiente à terapia médica otimizada. Grau 1A, quer dizer, precisa ser feito. O problema desse documento é que ninguém consegue ver que tem um C aqui. O que é uma estenose coronária significativa? Tem um C. Esse C diz o seguinte, isquemia documentada. Então, não basta eu apreciar, eu surpreender uma estenose. Eu tenho que documentar isquemia associada naquele território, de maneira não invasiva, ou, se eu tiver disponível, de maneira invasiva, através da determinação da reserva de fluxo coronário. Obviamente, se a lesão for acima de 90%, eu posso abrir mão dessa investigação. Então, eu tenho que ter estenose, se eu pensar em revascularização, mas que provoque isquemia. Senão eu vou cair naquele jargão do reflexo óculo estenótico intervencionista. Parodiando Descartes, né? Quer dizer, penso, logo existo, vejo, logo intervenho. Não, na verdade, não. Você tem que avaliar o significado daquela estenose. Mas isso só é suficiente? Não. Eu tenho que ter angina limitante, ou seu equivalente. Eu tenho que ter sintomas limitantes que não respondem à terapia médica ótima. Então, é fato que eu preciso de uma estenose, eu tenho que ter sintoma, e esses sintomas não respondem à terapia médica otimizada. E como é que nós, cardiologistas clínicos, entendemos essa recomendação da diretriz no nosso dia a dia? Esse é um dado que já tem algum tempo, é de um registro também norte-americano, com mais de 300 mil pacientes encaminhados para intervenção coronária percutânea eletiva. E os investigadores foram olhar o tratamento oferecido a esses pacientes antes do encaminhamento para intervenção coronária percutânea. Uma tabela um pouco complexa, eu vou simplificar aqui. Número de medicações antianginosas. Nenhuma. 1/3 dos pacientes. Pausa dramática na apresentação. 1/3 dos pacientes encaminhados para angioplastia eletiva sem medicação antianginosa. Um único medicamento, 48%, assim sucessivamente.
pacientes recebendo pelo menos 2 medicações antianginosas antes do procedimento, menos de 20%. Portanto, é como se tudo isso que nós já discutimos nessa parte inicial fosse resumido a: o doente leva a mão ao peito, eu encaminho o doente para a coronariografia, encontro a lesão e o hemodinamicista me liga: Luiz Henrique, o seu paciente tem aqui uma ADA de 70% no terço médio, posso dilatar? Lesão focal? Eu falei, pode dilatar. E assim isso é feito em diversos cenários, em diversos contextos. Então, isso é uma responsabilidade que compete ao clínico ser o que o americano chama do gatekeeper. É aquele profissional que segura a mão do hemodinamicista, desde que não atendida, obviamente, aquelas condições anteriores. E isso é só na angioplastia? Não, isso não é só na angioplastia. Isso é no dia a dia. Nesse dado, que é um outro registro de mundo real, pacientes sintomáticos, aproximadamente pouco mais de 40% deles recebendo nenhuma ou uma medicação. Portanto, enquanto existe toda uma catequese, uma disciplina, uma educação médica continuada em relação à insuficiência cardíaca, por exemplo, quanto nós impactamos o prognóstico dos nossos pacientes com disfunção ventricular frente à terapia médica otimizada, quando nós tratamos de angina, cujo impacto em mortalidade é menor, obviamente, do que na disfunção, e é mais qualidade de vida, há uma tendência a subtratar esses pacientes. Um outro conceito, na verdade, não dado, um outro conceito que esse documento diz, ele mostra diversos cenários da história natural. Essa aqui é uma representação desse documento ao longo do tempo, da história natural do paciente com síndrome coronária anacrônica, mas ele faz um recorte. No paciente com angina recém-diagnosticada ou recém-revascularizado. É um recorte de 1 ano. Que se esse paciente, principalmente o paciente com angina de início recente, eu vi esse paciente no meu consultório, angina de início recente, no último mês, mas é uma angina estável. Não é uma angina rapidamente progressiva, em crescendo, é uma angina estável. Não importa muito a minha estratégia inicial de tratamento, mas existe uma recomendação que não havia no documento anterior, é que esse paciente, independentemente da minha estratégia inicial, se eu vou usar beta-bloqueador, antagonista de cálcio ou uma combinação, a resposta à terapia antianginosa não deve ser depois de alguns meses de tratamento, mas senão depois de 2 a 4 semanas. Eu reavalio esse paciente e otimizo a minha estratégia terapêutica para controle ótimo de sintomas. Agora isso ganha um grau de recomendação 1, não existe um estudo randomizado, é a opinião dos especialistas. E aqui só para lembrar que em tempos de pandemia, nós estamos fazendo um evento médico pela internet, então a gente pode reavaliar o nosso doente 2 a 4 semanas depois, sabendo se em casa, nas atividades do dia a dia, ele melhorou da angina do peito com a nossa estratégia, e se não, a gente pode propor alguma orientação. Portanto, do ponto de vista clínico, que é a parte final da nossa conversa, estou controlando aqui o tempo, o que os pacientes, de maneira geral, esperam e o que a gente oferece a esses pacientes? Eles esperam 2 coisas. Eles esperam a melhor qualidade de vida possível. Eu quero voltar a jogar bola com meu neto, eu quero poder ajudar nos afazeres de casa, eu quero poder ir ao supermercado com todo cuidado, eu quero poder ter uma vida social. E a segunda questão é: eu quero viver bastante. Então, é longevidade e com a melhor qualidade de vida possível. Será que nós oferecemos isso? Será que com todas as nossas opções, as angioplastias, os stents de última geração, cada vez mais modernos, as malhas menos trombogênicos, será que nós oferecemos isso? Esse é um dado do CURAT, conhecido de vocês. Eu trago aqui, independentemente do desfecho principal, da comparação de eventos, eu trago o percentual de pacientes livres de angina no segmento de 3 anos, nas 2 estratégias. O azulzinho mais claro é a terapia médica otimizada, contra o azul mais escuro, terapia médica otimizada mais angioplastia. Portanto, não há mais a estenose, e ainda assim eu estou oferecendo terapia médica ótima contra terapia médica ótima. Quando a gente olha o segmento de 3 anos, a gente vê, olha, não tem mais diferença entre os 2 braços. Ambas as estratégias controlam igualmente os sintomas anginosos. Tá bom, é verdade. Mas vamos olhar os números que estão dentro das colunas. 59 e 56.
Ainda que não haja diferença, isso equivale a dizer copo está meio cheio, está meio vazio. Eu posso dizer está meio vazio, porque tem 41% de pacientes que fizeram angioplastia em terapia médica ótima, ou 44% de pacientes que continuam tendo dor no peito. Eu tenho alguma dificuldade de chamar isso de terapia médica ótima. E aí, quando a gente vai nessa publicação do Curet e vê como esses pacientes estavam sendo tratados, beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio e os nitratos de ação prolongada. E a gente vê o percentual de uso, e aqui pode aparecer uma dúvida, porque se eles permanecem sintomáticos, por que eu não consigo aumentar mais os antagonistas de cálcio, alguma coisa como 40%, os nitratos de ação prolongada? Por uma questão de tolerabilidade. Então, não apenas angioplastia, não resolveu os sintomas de todos os pacientes, mas essa terapia tripla também claramente precisa ser complementada. E aí vem a parte nova do tratamento antianginoso, porque nós saímos, eu vou apresentar isso a vocês, talvez diferentemente da hipertensão arterial, certamente da disfunção ventricular, da insuficiência cardíaca. Eu entendo que a diretriz europeia e a brasileira, eu vou compartilhar com vocês, vai na mesma direção. Nós éramos pautados naquela estratégia primeira linha, segunda linha, terceira linha. Como lá atrás o Zé Augusto foi aqui um assistente da hipertensão por muito tempo, nós lá atrás tratávamos o paciente hipertenso, primeira linha, diuréticos e beta-bloqueadores, ou beta-bloqueadores. Segunda linha, a combinação. Terceira linha. E aí a gente considerava IECA, antagonista de cálcio, o que fosse. Claramente isso não vale mais, já há muito tempo. Mas no tratamento da angina, a gente permaneceu com essa abordagem linha a linha. E aí eles inovam. E ao invés de definir o tratamento por linha, eles propõem nessa figura 5 padrões clínicos, 5 perfis, vamos chamar assim. Existe o que eles chamaram de terapia padrão, e depois outros 4 cenários. 2 em função da frequência cardíaca, se taquicardia, se bradicardia, outro em função da presença de insuficiência cardíaca ou disfunção do ventrículo esquerdo, e outro em pacientes hipotensos. E aí eles mudam a terminologia. De novo, ao invés de primeira linha, segunda linha, agora existe uma abordagem chamada de passo a passo. Então nós temos o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e finalmente o quarto passo. Então terapia padrão, beta-bloqueador antagonista de cálcio, segundo passo, mantendo-se sintomático a combinação. Terceiro passo, eles resgatam aquela nomenclatura de segunda linha como terceira opção. E aí a gente tem algumas coisas aqui interessantes. E esse documento, na verdade, essa figura em si, que eu estou apresentando a vocês, não é a figura original, eu devo dizer. Porque a figura original era muito interessante, principalmente no extremo da direita, em pacientes com hipotensão ou pressão arterial limítrofe. No documento original, nós tínhamos, primeiro passo, dose baixa de beta-bloqueador, dose baixa de antagonista de cálcio. Segundo passo, paciente permanecendo sintomático, dose baixa de nitratos de ação prolongada. Terceiro passo, agentes sem ação hemodinâmica. Isso recebeu muitas críticas, muitas cartas, e nesta revisão desse documento, isso foi revisto, e agora eles subiram os agentes não hemodinâmicos para segundo passo, ainda mantendo aquele doente com 8/6, 9/6 de pressão, dose baixa de beta-bloqueador ou dose baixa de antagonista de cálcio, e depois se considerar a associação de agentes sem perfil hemodinâmico. Mas se já estava interessante só a análise dessa figura, todos nós, em todas as áreas, a gente vê isso no diabetes, por exemplo, nós estamos caminhando para a medicina de precisão, a individualização do tratamento. E aqui ainda a gente tem alguma coisa meio pré-definida. Se nós, todavia, lermos o texto da diretriz, há uma sentença que eu destaquei aqui para vocês, que é o seguinte, é muito interessante. Porque eles dizem, olha, tem aqui a figura do tratamento padrão e outros 4 cenários. Mas esta estratégia, aqui descrita, passo a passo, deve ser adaptada às características de cada paciente e suas preferências, e não necessariamente deve-se seguir os passos indicados na figura. Então, bem,
a gente faz uma diretriz, eu tenho um trabalho de montar esses fluxos passo a passo, mas eu digo, olha, vê bem, na verdade, cada cardiologista clínico, ao avaliar o seu paciente, às vezes um paciente idoso com certo grau de calcificação da válvula aórtica, que tolera mal hipotensão, eu vou começar com antagonista de cálcio, vou começar com beta-bloqueador em dose baixa, ele vai tolerar, não vai tolerar? Então eu tenho que individualizar. Mas isso aparece no texto. Então, eventualmente, uma leitura mais rápida, um folhear mais rápido do documento, a gente fixa na figura, o residente vê a figura, mas ele tem que ler no texto, porque ele tem que fazer a individualização do tratamento. E uma outra crítica que eu faço, porque na verdade não sou eu que faço essa crítica, por isso eu coloquei entre aspas, eles trazem essas observações do documento, eu só extraí, por isso que eu coloquei entre aspas, que em pacientes com síndrome coronária anacrônica, sem um infarto prévio, está ainda para ser determinado se esses tratamentos, esses agentes anti-isquêmicos mudam o prognóstico. Até onde a gente sabe, nenhum agente antianginoso de qualquer classe, fora do contexto de um infarto prévio, mais ainda um infarto recente, muda o prognóstico desses pacientes. Portanto, nós estamos discutindo agentes que controlam sintomas sem impacto prognóstico. E nessa hora sempre alguém diz, não, está errado. O beta-bloqueador realmente deve impactar prognóstico por conta do paciente com disfunção, pós-infarto, eu lembro disso, deve mudar. Esse é um dado muito interessante, existem vários que vão na mesma direção, em que se procurou documentar o papel dos beta-bloqueadores em pacientes sem infarto prévio ou com infarto prévio, mas pós-angioplastia. O que nós temos aqui na população de pacientes com angina do peito seguidos por 4 anos, o uso do beta-bloqueador na linha contínua não impactou em desfechos cardiovasculares versus os indivíduos que não vinham fazendo uso de beta-bloqueador a linha pontilhada. E mesmo quando nós olhamos agora na população pós-infarto, de fato, a linha contínua, pacientes em uso de beta-bloqueador, houve uma redução de 22% nessa população, nesse estudo, da redução do evento, da ocorrência de eventos cardiovasculares. O interessante, no entanto, é que se eu zerar o meu reloginho no primeiro ano pós-infarto e continuar notando a incidência de eventos cardiovasculares, não há mais diferença entre as curvas, mostrando que essa divergência ela foi oferecida pelo beta-bloqueador no primeiro ano, a partir do qual não existe nenhum outro ganho incremental, ou seja, elas seguem paralelas no tempo, porque essa divergência se deu no primeiro ano. Então, mostrando que, de maneira geral, os agentes antianginosos contemplam, obviamente, a qualidade de vida, mas não há diferença entre eles em termos de redução de eventos cardiovasculares, isso quando não um potencial aumento de eventos no caso de nitratos de ação prolongada. E uma outra extração do texto, também entre aspas, é que eles dizem, isso não são palavras do Luiz Henrique, eles dizem que os beta-bloqueadores ou os antagonistas de cálcio nós estamos recomendando como opção de primeira linha, ou primeiro passo. Embora nenhum estudo clínico randomizado até o momento comparou essa estratégia a uma estratégia alternativa, usando a prescrição inicial de qualquer outro agente anti-isquêmico ou mesmo a combinação de um beta-bloqueador ou um antagonista de cálcio. O professor Souza, que escreve, toda semana eu leio os artigos que ele escreve, ele manda para a gente, eu leio, sempre fico esperando no final de semana, a medicina baseada em evidências, isso ganha um grau de recomendação 1A, mas não tem o estudo randomizado que comparou essas estratégias. E eles vão além, de novo, a combinação de 2 agentes antianginosos, beta-bloqueador antagonista de cálcio, superior à monoterapia com qualquer outra classe, na redução de eventos, também permanece não resolvido. E ainda assim, eles mantêm essa recomendação. Esse documento fez uma modificação, por isso eu trago aqui, em relação à trimetazidina, porque eles reconheceram que a lista tríplice, o beta-bloqueio, o antagonista de cálcio e os nitratos de ação prolongada são peças fundamentais no manuseio desses pacientes.
mas não resolvem todo o problema, e existem pacientes em que o seu uso certamente deve ser repensado, se não contraindicado, aqueles pacientes com frequência cardíaca mais baixa ou pacientes com pressão arterial mais baixa. No caso dos pacientes com disfunção ventricular, os beta-bloqueadores claramente estão bem indicados. Só para lembrar, a trimetazidina é um agente metabólico que reduz os episódios de angina por melhorar a produção de ATP, bloqueando a oxidação dos ácidos graxos livres, favorece a oxidação da glicose. Com isso, há menor consumo de oxigênio por molécula de ATP produzida, redução de acidose intracelular, redução do acúmulo de lactato, preservação do metabolismo energético e, em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo, a melhora da contratilidade. Aqueles colegas que já há muito tempo fazem uso desse fármaco na prática clínica sabem da eficiência ou da eficácia antianginosa de trimetazidina, comparativamente aos beta-bloqueadores, aumentando na ergometria o tempo para o início de angina ou depressão do segmento ST, semelhante aos beta-bloqueadores, da sua associação um aumento adicional da capacidade de realização de esforço físico, aqui avaliada pela ergometria em METS, em relação à monoterapia com beta-bloqueador, e essa meta-análise que eu aqui apresento foi utilizada nessa diretriz. Foi utilizada nessa diretriz para mostrar essa consistência dos efeitos antianginosos de trimetazidina no manuseio, no tratamento de pacientes com síndrome coronariana crônica. Isso vai ter um impacto no final, no grau de recomendação que trimetazidina recebe nesse documento. E é interessante porque eu vou usar, acho que 2 slides para mostrar, porque agora nós que estamos familiarizados com a apresentação de 35 miligramas, temos agora no Brasil uma formulação, um novo produto, a trimetazidina de 80 miligramas, que era uma demanda dos clínicos, nessa época de polifarmácia, o paciente que toma múltiplos comprimidos, um medicamento de ação de tomada única, atuando nas 24 horas. Esse é um estudo observacional com mais de 3 mil pacientes, mostrando que nesses pacientes a utilização desse agente agora em tomada única reduz de maneira significativa as crises de angina e reduz o consumo de nitratos de ação rápida, mostrando uma eficácia sintomática bastante interessante. Mais do que a redução das crises de angina, no mesmo estudo, o que a gente vê é um aumento da proporção de pacientes com angina não limitante ou até desaparecimento de angina, aqui assinalados em verde, pacientes em classe funcional 1, e um virtual desaparecimento de pacientes que vinham com angina mais limitante, classe funcional 3, de 28% para 5%, num paciente com mais de 3 mil pacientes. E um outro dado interessante, que independentemente do tempo de duração da angina, às vezes a gente vê pacientes que ficam no sistema por 1, 5, 10 anos tendo angina do peito, e em qualquer momento o acréscimo de trimetazidina de liberação prolongada reduz de maneira consistente as crises de angina. Quase já finalizando, um outro dado interessante é que quando nós discutimos otimização de terapia clínica e os beta-bloqueadores têm espaço principalmente para os pacientes com frequência cardíaca elevada, uma estratégia sabidamente eficaz, no mundo real, esse é um dado do registro Clarify, em pacientes com angina do peito, portanto eles eram sintomáticos. Se nós pegarmos só o subgrupo de pacientes sintomáticos e pegarmos aqueles com frequência acima de 70, metade desses pacientes vinham em uso de beta-bloqueador otimizado, significando que existe sim uma dificuldade para oferecer um controle ótimo de frequência cardíaca nesses pacientes com angina do peito, angina sintomática. E nós sabemos, isso é um trabalho com poucos pacientes com monitorização ambulatorial do eletro, o Holter, em 48 horas, que o aumento da frequência cardíaca antecede, quanto não precipita, um episódio de isquemia miocárdica, aqui avaliado pelo eletrocardiograma. Portanto, a frequência cardíaca sempre foi, no manuseio do paciente com angina de esforço induzida, um alvo terapêutico. E nós podemos complementar, otimizar essa estratégia através da ivabradina, já tão bem consolidada no conceito dentro da insuficiência cardíaca e mostrando uma redução da frequência cardíaca que é proporcional à frequência cardíaca de base. Quanto maior a frequência, maior a redução. E nós sabemos que em pacientes sintomáticos, a adição
a combinação, de novo, de um beta-bloqueador, muito semelhante à estratégia com trimetazidina, associada à ivabradina, aumenta a tolerância ao esforço físico, aumenta a proporção de pacientes livres de angina em relação à monoterapia com beta-bloqueador e é melhor tolerada, uma menor incidência de efeitos colaterais quando comparada à titulação forçada dos beta-bloqueadores. Portanto, finalizando o capítulo, já me direcionando para o final, em relação à recomendação nesse documento dos antianginosos, eu queria trazer para os senhores, para vocês, dois destaques. O primeiro é que trimetazidina sai de um classe do documento anterior 2B para 2A, a exemplo dos outros antianginosos. Existe uma outra abertura nesse documento que não havia no documento anterior, que naquele processo de medicina de precisão, de tentar individualizar o tratamento, eles já permitem a combinação de um beta-bloqueador ou um antagonista de cálcio com trimetazidina, ivabradina, ranolazina, como primeira linha de tratamento. Algo que eles, no documento anterior, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, e quando o doente tivesse com angina refratária a gente consideraria, eles já permitem nesse documento, de novo, dependendo da frequência cardíaca, pressão e tolerabilidade, uma combinação precoce, naquela busca de rapidamente oferecer um controle ótimo aos nossos pacientes. Eu finalizo mostrando que o nosso documento, que é de 2014, professor Luiz Antônio Machado César, nosso querido Dr. Lu, foi o editor desse documento, mas em 2014, nós já dávamos, por exemplo, para a trimetazidina um grau de recomendação 2A, apenas agora concedido pela Sociedade Europeia de Cardiologia, e nós já reposicionávamos a trimetazidina e ivabradina nessa possibilidade de combinação precoce, seja os beta-bloqueadores, seja com os antagonistas de cálcio, mostrando que o nosso documento, nesse sentido, foi pioneiro em relação a mudar a abordagem do tratamento sintomático do paciente com, na época nós chamamos de angina estável. Eu finalizo, meus amigos, antes da gente abrir para qualquer comentário ou pergunta, dizendo que quais foram os pontos que eu procurei destacar desse documento, um documento extenso, muito aguardado. Essa nova terminologia, síndrome coronariana crônica, cada vez mais eu acho que nós devemos nos habituar a usar síndrome coronariana aguda, síndrome coronariana crônica. Ela contempla essa origem multifatorial da angina. Nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que dói é obstrução. Lembrar da disfunção microvascular, lembrar do componente de vasoespasmo e da possibilidade de coexistência desses três mecanismos. Diferentes apresentações clínicas e a probabilidade hoje pré-teste de um doente ter doença obstrutiva é menor do que já foi no passado. Houve uma simplificação do algoritmo diagnóstico, ainda muito dependente da exclusão ou confirmação de doença obstrutiva por métodos não invasivos ou invasivos anatômicos, e esse novo algoritmo de tratamento que sai do primeira linha, segunda linha, para essa abordagem passo a passo. Foi uma primeira tentativa, eu acho que ela chegou perto, mas não completamente satisfatória, numa abordagem centrada no paciente, A gente tem que ler o texto para perceber isso. Trimetazidina foi o único fármaco que ganha uma nova classe de recomendação. Existe a possibilidade de utilização precoce de beta-bloque antagonista de cálcio com os chamados de segunda linha. E outra coisa, meus amigos, a avaliação frequente após a estratégia inicial para um controle ótimo de sintomas. E antes de eu abrir, encerrar e parar de compartilhar minha tela, eu queria deixá-los com uma mensagem, porque eu acho que esse documento nos convida, viu, professor Souza e demais amigos, nos convida a fazer a medicina um pouquinho diferente, a cardiologia um pouquinho diferente diante da avaliação de um paciente com suspeita de ou diagnóstico de angina do peito. E aí eu queria lembrar de Osler, quando ele diz que o bom médico trata a doença, mas o grande médico trata o paciente que tem a doença. E quando se propõe a individualização do tratamento na síndrome coronariana crônica, o que esse documento nos força, nos convida, e não apenas para o tratamento, mas para o diagnóstico, é tratar o paciente
que tem a doença e não simplesmente a doença. Professor Souza, mais uma vez, obrigado pelo convite, meu amigo Dr. Zé Augusto. Eu vou parar de compartilhar minha tela e estou à disposição para qualquer comentário nessa conferência magna de número 1400 e alguma coisa. Bem, Luiz, queria lhe parabenizar. Você fez jus a toda a expectativa que a gente tinha, né, a respeito da sua apresentação. Nós sabíamos que seria muito boa. Enfocando, como você bem falou, esse aspecto clínico, eu achei a ideia do guideline europeu de chamar síndrome coronariana anacrônica fantástica. Inclusive, eu já incorporei isso desde quando ele foi lançado. Eu dou aula antigamente chamava DAC crônica, que eu já mudei para síndrome coronariana crônicas, né? Eu acho que é fantástico. Essa visão de multifatores do mesmo doente também, eu acho que isso tem que ser considerado, né? Então, essa nova estratégia de seguir o tratamento clínico, né? E mostrar, sem dúvida nenhuma, que o grande benefício no doente coronariano crônico, sem dúvida nenhuma, é o tratamento medicamentoso, é a prevenção, é a mudança de fator de risco e os aspectos, como você bem falou, né? Fugir, eu acho que isso já tem uma tendência que já está ficando cada vez mais nítida, de fugir do reflexo óculo-estenótico, que ainda é muito atrativo, né? E outra coisa é discutir com o paciente, né, qual o caminho, não só de estratégia diagnóstica, como de tratamento, como você bem falou. Bem, nós já temos algumas pessoas aqui com a mãozinha levantada. O primeiro é o professor Zé Augusto, mas o professor Bosco Rocha aqui, que é decano também, sempre antiguidade é posto. Professor Bosco, então você aí está com a palavra. Luiz, excelente aula, extremamente didática, seguiu o caminho certinho. Eu gostaria de saber, Luiz, o seguinte: o tratamento clínico é fundamental. Eu sou um cardiologista clínico igual a você. Agora, eu gostaria de saber sua tolerância em relação ao conhecimento da anatomia coronariana. Nós precisamos melhorar sintomas, portanto, também qualidade de vida, e queremos aumentar a quantidade de vida. No seu consultório, na sua vida diária, você vai medicar seu doente para angina do peito, uma angina estável. Qual é a sua tolerância para fazer um cateterismo, para mandar fazer ou um cateterismo ou angiotomografia coronariana, um cateterismo, está com angina do peito, um CAT, para conhecer a anatomia coronariana, se é que a gente pode considerar que a gente, além de melhorar a qualidade de vida, melhorar sintomas, eu poderia reduzir mortalidade em alguns casos. 5 a 10% dos pacientes que fazem cateterismo têm doença de tronco de coronária esquerda. Então, você ficaria tranquila por quanto tempo medicar o paciente, ele ficar completamente assintomático e você não conhecer a anatomia coronariana? O que é que você faz habitualmente na sua vida? Professor Bosco, o senhor tem certeza que essa é a sua pergunta? Não quer perguntar nada mais simples. Porque, veja bem... Só essa. That's fine. Foi muito interessante, todo mundo estava aguardando quando sairia a diretriz europeia em função dos resultados do Ischemia Trial. E a publicação, a diretriz saiu em agosto, finzinho de agosto foi o congresso, setembro foi publicada, depois em janeiro, mas o Ischemia saiu no American Heart em novembro. Aí eles falaram, puxa, escapamos, ganhamos 4 anos para responder a pergunta que o professor Bosco fez agora. Eu vou responder pelo documento, depois eu digo, pelo documento, se o seu paciente tem alta probabilidade de ter uma doença obstrutiva grave, a ponto de se contemplar intervenção para mudança de prognóstico, é o paciente que a angina é rapidamente progressiva, de difícil controle, tem disfunção do ventrículo esquerdo, o senhor atribui, ou potencialmente atribuível à doença coronária, esse é um paciente que deve ser encaminhado para a coronariografia invasiva, com vistas à revascularização em paralelo à terapia médica otimizada, não em substituição a, em paralelo a.
porque a gente sabe que esse paciente teria uma maior probabilidade de ter um padrão obstrutivo multiarterial, que na presença de disfunção do ventrículo esquerdo, a revascularização deve impactar o prognóstico. Por que eu estou tomando cuidado do deve? Porque aí veio o Ischemia Trial. E o Ischemia tem vários problemas e várias virtudes. Eu vou ser breve na minha resposta. Porque uma leitura simples, professor Bosco, do Ischemia é dizer o seguinte: eu não preciso do conhecimento da anatomia, porque não fez diferença no braço que eu não conhecia anatomia e mantive em tratamento clínico, versus o braço que eu conhecia anatomia e mandei para a revascularização. A ocorrência de desfechos foi a mesma. Portanto, eu não só não preciso mais da anatomia, como não preciso nem mais da cintilografia, porque não fez diferença, era mais de 10%, não fez diferença. Mas aí, vou até falar mais baixo, aí a gente tem que lembrar que eles fizeram uma angiotomografia. E só podia entrar no estudo, professor Bosco, o que o senhor falou. Se eu tivesse um paciente com lesão de tronco na angiotomografia, o laboratório falava, não randomiza não, porque esse tem lesão de tronco. Então, o que eu acho o próximo documento, eu estou vendo o Souza aqui, a gente vai ter que pensar como é que nós vamos incorporar alguma informação anatômica para não deixar passar esse paciente que hoje eu sei a revascularização pode impactar prognóstico independente de sintomas. Então, agora, isso é o que está na diretriz, eles têm 4 anos para responder como é que eles vão incorporar o Ischemia. Como é que eu faço no consultório? Tem um pouco de feeling, viu, professor Bosco? Eu vou contar um caso rapidinho, tem de feeling. Eu começo a medicar meu paciente, é um paciente de baixo risco, não é um diabético, é um hipertenso obeso, mas não diabético, angina de início recente, de fácil controle, 2 medicamentos. Eu até faço um teste provocativo, carga isquêmica baixa, esse eu posso manter em tratamento clínico. Posso perder um paciente com tronco? Posso. A questão do feeling, eu vou dar um testemunho aqui. Meu pai é revascularizado. Meu pai foi um achado de exame numa avaliação pré-operatória que eu fiz de uma doença carotídea. Meu pai era assintomático, diabético, hipertenso, 70 anos na época, tronco grave com direita fechada. Assintomático. Veio para fazer o CAT, pré-op da carótida, não saiu do hospital, foi operado no mesmo tempo junto com a endarterectomia. Então, veja, meu pai nunca teve sintoma. Eco normal, eletro normal. Tronco grave com direita fechada. Então, essa sua pergunta, eu não tenho essa resposta. A diretriz não lhe dá essa resposta hoje. Ela diz, se o doente tiver evidência de alto risco, de alta carga aterosclerótica, de disfunção do ventrículo esquerdo, CART. Se a probabilidade pré-teste for muito baixa, o senhor quer excluir doença obstrutiva, angiotomografia. Qualquer coisa, in between, faça no mesmo. Mas eu acho que tem muito do feeling clínico, viu? Mas vamos esperar o próximo documento, aí eu respondo isso em loco para o senhor. Perfeito. Obrigado. Já gostou, você agora. Luiz, como sempre, aí brilhante, didático, profundo conhecedor, experiência prática, tudo. Veja, queria fazer umas 3, 4 perguntas. Vamos conversando, eu estou com a minha água aqui. Vai ser só um comentário bem, depois eu faço a pergunta. É um pouco nessa que... A primeira pergunta seria muito nessa linha do Bosco. Eu perguntaria o seguinte, você acha que existe equipoise hoje para um ensaio clínico onde eu comece a tratar sem anatomia, sem nenhuma anatomia, angiotomo, nada, e o outro grupo eu faça o protocolo de busca de anatomia? Eu digo isso porque o John Expertos lá do Kansas, ele fez um levantamento com uma série de cardiologistas clínicos e a maioria deles disse que a gente já está no momento agora de realmente fazer esse teste para o bem da saúde pública, para a redução de custos e muitas vezes para o bem do paciente não ser invadido. Eu não sei qual é seu feeling. Meu feeling é que esse seria o coro de 2 e eu acho que uma estratégia iniciar com tratamento às cegas vai dar exatamente igual a iniciar com toda a invasão, a busca da anatomia, etc. Então, depois você comenta. Mas minha pergunta eu vou pegar a pergunta 2. Na sua prática clínica, você falou muito bem que a gente tem uma série de mecanismos que podem levar ao quadro anginoso. E a gente tem, tudo bem, na fisiologia coronariana, no laboratório, eu acho que em quase todas as capitais, a gente tem FFR como uma possibilidade, um instrumento que pode mensurar essa isquemia. Mas a gente tem outros testes além disso, função endotelial, resistência microvascular, etc. Quando é que você usa isso? Porque a diretriz chegou a colocar 2A em algumas situações,
mas eu acho que isso ainda está inviável no ponto de vista de rotina. A gente tem uma série de hemodinamicistas aí que estão, de certa forma, interessados nisso, e a gente tem conversado, já conversou um pouco sobre isso. Qual é a sua visão? Zé Augusto, vê bem, depois eu falo da primeira. O meu sonho, olha, você foi daqui do INCOR, você está em um bom centro em Sergipe, em Aracaju. Eu aqui não consigo fazer. Eu não consigo fazer FFR em todos os pacientes. E me angustia numa reunião da hemodinâmica, em que eu apresento os casos de outros colegas, uma ADA de 70%, 80%, sem qualquer documentação, uma angina classe 1/2 não otimizada, encaminhar para angioplastia. É muito conveniente, é muito atrativo, e ela é muito sexy, se eu posso usar essa palavra, porque você acena para o paciente, olha, tem uma obstrução, o senhor vai sair sem obstrução. É conveniente, o clínico acha, não tenho mais lesão, ele não vai ter evento. E se tiver evento, não é culpa minha, porque eu tratei a lesão. É conveniente. Eu acho que a gente tem que mudar esse paradigma. Eu concordo com você, professor Bosco, Souza, nós estamos tentando mudar esse paradigma. A gente não consegue fazer. Meu sonho é fazer um laboratório de fisiologia coronariana aqui no INCOR. A gente não tem isso, a gente não tem. Doença microvascular, mais ainda. Provocar vasoespasmo na hemodinâmica a gente não consegue. Então ficam diagnósticos meio que de exclusão, não tem doença, mas tem dor, deve ser disfunção microvascular porque é diabético, se assume que seja. Apresentação clínica às vezes pode sugerir. Quanto então a gente não tem. Tem alguns testes não invasivos com ressonância, a gente fez um trabalho aqui com ressonância com Rochite, para tentar ver, não reserva de fluxo, mas fluxo miocárdico. É complicado, mas dá para fazer. E Zé, você tem toda... Assim, eu não podia compartilhar mais da tua visão. O CURAD, ou mesmo o isquímia, o professor Souza falou do Boden, numa dessas reuniões, conversando com ele, aquela coisa meio em off, já existe essa conversa, viu? Já existe essa conversa de, eventualmente, a gente ter um estudo para lesão de tronco equivalente, porque o tratamento clínico avançou muito. E lembrar o seguinte, quem está nos acompanhando, não é que se você segue na estratégia chamada conservadora, você está proibido, nunca mais você vai fazer um CAT ou fazer uma angioplastia. Não, o estudo é sempre assim, estratégia inicial, é CAT com anjo ou é tratamento clínico e CAT com anjo se necessário. E esse se necessário não expôs em nenhum estudo os nossos pacientes ao aumento do risco de eventos. Então, Zé, eu concordo com você, tem que ter coragem, muita, mas eu acho que é um caminho, viu? Eu acho que essa doença vai terminar tratamento clínico, em alguns casos, revascularização. Aí, percutâneo, cirúrgica. Concordo plenamente. Eu acho que essa visão, Luiz, é perfeita. E o pai de Zé Augusto, o doutor Zé Augusto Barreto, fez isso muito. Eu, pessoalmente, eu tenho pacientes até com lesões de tronco cirúrgico, teoricamente, e que eu tenho acompanhado clinicamente há muito tempo, né? E você lembra bem eu não sei se você alcançou o professor Naim Savaia, que falava muito disso aí. Ele era, eu lembro que ele lá do Dante, dando aula, só tinha gente intervencionista, do doutor Adílio Eduardo Souza de um lado do outro, e ele mostrando esses aspectos, e você veja que estão cada vez mais próximos. Eu acho que essa filosofia desse coro de dois aí vai ser perfeito e não vai ter diferença. Vamos fazer um combinado aí, Aracaju, São Paulo, a gente junta São Lucas em Cor, pega mais uma meia dúzia de centros. Perfeito. Topado. A gente já está aceito, né, Souza? Aceito. Você no comando aí, a gente vai atrás. Pode desencadear. Ô, Luiz, agora tem outra pessoa que não lhe conhece muito bem, mas levantou a mão aqui, que é a doutora Juliane Seabra. Já ouviu falar dela, não? Eu de vista, assim, ela... Eu até engasguei. Oi, professor, tudo bem? Oi, Ju, você está bem? Estou bem. Primeiro, eu queria dizer assim que o professor Golda é uma das grandes referências para mim, e na minha residência foi uma das pessoas modificadoras. Foi meu primeiro estágio, foi na coronária, e ele me ensinou a pensar, raciocinar, porque ele via com a gente o doente no leito. Então, assim, eu não esqueço o mnemônico CRM que o senhor ensinava. Então, primeiro saudar, que é uma satisfação, e onde o senhor der aula, eu estou lá seguindo. Eu até brinquei com o professor Souza que na SOCESP, um dos motivos de eu ir é encontrar o senhor. Era mesmo.
Então, eu tenho um carinho muito grande e uma grande admiração pelo senhor. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, professor, que é uma dúvida da prática, assim, no consultório mesmo, porque o senhor tem muita experiência, além dos pacientes internados, com os pacientes consultório. O senhor acha que existe um subgrupo de pacientes que se beneficiariam da trimetazidina numa estratégia de primeira linha? Porque o que é que eu vejo na prática? Apesar das diretrizes evoluírem, a gente acaba usando, na grande parte das vezes, como assim, pacientes com angina refratária. E aí a gente lança a mão como se fosse assim, já fizemos tudo, vamos tentar a trimetazidina como se ela não fosse resolver tanto. O senhor percebe na prática um subgrupo, por exemplo, mulheres, enfim, algum subgrupo que na prática realmente responda melhor e que a gente não precisa ter esse delay de usar ela só como uma última carta na manga? Ju, eu já te respondo, mas eu preciso fazer só um agradecimento, porque o seu testemunho inicial, a gente até fica um pouquinho emocionado, porque foi o seu primeiro estágio, eu me lembro bem de você, e eu sempre pergunto de onde vêm meus residentes, meus estagiários para conhecer, e quando você falou, eu estou vindo de Aracaju, eu logo citei, estou olhando aqui no canto da tela, meu amigo Dr. Zé Augusto, que foi meu R+, na época, então eu corri atrás dele nos plantões para aprender, e você foi brilhante no estágio, e ter isso para você, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu me divirto nas minhas visitas com os residentes, é tentar compartilhar e ensinar a pensar. Eu sempre digo que a cardiologia, o Eugênio ensina, o Eugênio Braunwald, o Eugênio ensina a cardiologia, mas o raciocínio clínico, a pensar, a perguntar naquele paciente, isso é muito difícil. Essa é a minha função aqui. Hoje, com o celular, você chega no up-to-date, você vê tudo. Ju, eu acho o seguinte, quem é o paciente que se beneficia de trimetazidina na prática? Alguns pacientes, paciente diabético. O paciente diabético, porque ele naturalmente, pela condição de diabetes, tem uma utilização quase total do ácido graxo livre como substrato energético. Então, quando você consegue bloquear isso parcialmente e desvia para a glicose, você tem uma grande otimização da produção de ATP, o paciente diabético. O paciente em que você suspeita, mesmo que tenha algum grau de estenose, que tenha disfunção microvascular, porque você vai ter pouco para fazer num paciente com estenose, além do tratamento clínico habitual, não é candidato à revascularização, permanece sintomático, tem disfunção microvascular, é quem protege a célula. Trimetazidina atua na célula. O outro perfil, Ju, é o paciente que eventualmente já vem com tanto o duplo produto relativamente controlado. Então, se ele vem com duplo produto controlado, diferentemente do que a diretriz propõe, europeia, trimetazidina eu já trago logo do início. Eu trago logo do início porque eu sei que eu não vou conseguir subir beta-bloqueador, antagonista de cálcio, vai ficar hipotenso, eu não consigo subir. E aí outras situações, paciente com disfunção erétil, que não quer usar beta-bloqueador, ou teve contraindicação, paciente com DPOC. Então, são os pacientes que respondem mais. De fato, todos respondem, mas esses seriam, ou todos, a maior parte responde, mas esses seriam os perfis que mais respondem. Mas é bom te ver e ver bem, Ju. Prazer meu, professor. Obrigada. Obrigado. Sucesso aí. Sucesso. Eu me lembro, viu, Luiz, num desses congressos que nos encontramos aí no exterior, aí você falou de Juliano. Souza, sempre. Da sua Obrigado, Souza. Também na Vale Ouro. É verdade. O Luiz, agora tem outro Luiz aqui que quer fazer um questionamento a você. O Galvão, Luiz Flávio Galvão Gonçalves. Luiz. Fala, Xará. Oi, Luiz. Boa noite. Excelente apresentação. Eu só fiquei assim, né? Na verdade, na aula eu não fiquei muita dúvida, não. Mas eu fiquei em relação aos comentários depois, que é em relação a não conhecer anatomia. Né, que eu acho uma proposta interessante, né, que Zé Augusto falou, mas eu acho interessante a partir do momento que você considera ele já como paciente coronariano. Né, mas, na verdade, isso não é fácil. Né, porque você viu que no estudo que você mostrou aí, paciente enviado para cá, 40% não tem lesão obstrutiva. E muitos deles, se você for fazer angiotomo, se for fazer o score de cálcio, não vai ter nenhuma lesão aterosclerótica. Então, eventualmente, você vai estar tratando com aspirina, com estatina dose alta, um paciente com isquemia microvascular ou até com dor não anginosa, né, que você sabe que na prática é difícil você garantir, né, que aquele paciente tem dor anginosa. Então, eu acho assim, se você realmente considerou, assim, está de pé junto que ele tem doença anginosa ou que ele já tem muitos fatores de risco, diabetes, alto risco, já vai entrar com tratamento otimizado, talvez não tenha diferença você conhecer anatomia.
Talvez você só simplesmente acreditar que a angina é típica e tratar ele com AS, estatina e toda a terapia antianginosa, eu acho que tudo bem. Agora, eu acho que nos casos que realmente que são aqueles casos borderline, eu acho que não tem jeito. Você tem que fazer o diagnóstico de DAC. Eu acho que talvez não só o diagnóstico de doença obstrutiva, mas de DAC mesmo, mostrar que ele tem doença aterosclerótica para você entrar com tratamento com a estatina, que é o que mudou a mortalidade com o Scott Hart, por exemplo, né? Que foi o que realmente fez diferença e evitou infarto no futuro. Então, eu acho que, assim, você considerar que todo paciente com dor no peito ele tem angina e não estudar anatomia, eu acho que é complicado nesse sentido. Era só esse comentário que eu queria fazer. Ô Luiz, seu comentário está muito em linha com o que a gente conversou, e se a gente lembrar daquele diapositivo dos extremos, as pontas esquerda, que é angiotomo no indivíduo de baixo risco, que você quer excluir doença obstrutiva. Pode ser microvascular, pode ser dor não anginosa, pode ser doença do refluxo, o que você queira. E o da direita, que vai direto para o CAT, são pequenas porções do universo de pacientes com doença ou em investigação de. E aí esse meio realmente que fica, vou mais para cá ou vou mais para lá. E como o Souza colocou, acho que o Bosco abriu essa discussão e o Zé me forçou depois, tem doente que você vai ficar incomodado de não ter anatomia. Então, por isso que eu brinquei que eles publicaram rapidinho a diretriz antes do isquímia, porque eles têm esse tempo para resolver porque no isquímia tinha o conhecimento da anatomia. Tinha o conhecimento Exatamente. Da anatomia. Então, você tinha pacientes com angina do peito, isquemia de moderada extensão, sem doença obstrutiva, não entrou no estudo, e você tinha outro grupo com doença de tronco, que eles não acharam ético randomizar, até fazer o estudo que o Zé propôs. Então, Luiz, eu concordo com você. Eu acho que esse é um capítulo que vai manter o nosso emprego de investigador, de pesquisador, porque é muito difícil não ter... eu falo assim, não precisa mais conhecer anatomia em 100% dos pacientes. Eu não acho que isso vai ser um caminho. Não acho. Concordo. O duro é saber em quem eu preciso. Qual score? Não, eu acho que assim, eu costumo dizer, eu dei uma aula até ano passado sobre o diagnóstico, foi sobre tratamento, foi mais sobre diagnóstico na era isquímia. E assim, o que eu tenho pregado é o seguinte: se o paciente é um alto risco, né, o paciente diabético, né, idoso, assim, com alto risco de doença coronariana, ele já está tratado, né? Ele já está tratado por que mata, que é a doença aterosclerótica. Ele já está com estatina em alta dose, aspirina, assim, controverso, mas assim, controverso não, praticamente já saiu de linha, mas ele já está com a estatina, né? Então ele já está com que realmente reduz mortalidade, né? Que foi o que o Scott Hart mostrou. Então, eventualmente, você pode abrir mão de estudar anatomia, claro, a não ser para descartar a doença de tronco. Só que se ele tiver um teste negativo ou uma cistografia de baixo risco, é muito difícil ele ter lesão de tronco, né? Exato. Então, eventualmente, você pode não saber a anatomia desse paciente. A minha preocupação é nos pacientes que você vai tratar, né, com a terapia full para angina, sem saber o que ele tem, sem saber o que está por trás. Eu acho que eu me incomodaria mais com esse paciente. Fique ligado, vamos ver o próximo documento. E depois tem que ver a brasileira, como é que vai se posicionar com isso. Pois é. Ô, Luiz, eu estava até conversando, porque eu faço parte do CONDIR, estava conversando até com o Brivaldo, o pessoal disse, já é tempo de uma diretriz de doença coronária crônica, ou talvez já mudar também a terminologia, né, para síndrome coronariana crônica. Eu acho que isso tem que ir nessa linha. Luiz, o seu aluno aí, André Veiga, quer também fazer algum questionamento? Não, ele só vai fazer um comentário. Fala, André. André, você está mudo, André. Seu microfone está desligado, André. André, seu microfone está desligado. Tá mudo, André. André, começa de novo, eu não faço leitura labial. Tá ok agora? Agora sim, o senhor está fazendo leitura labial. Não, eu agora sou apenas um observador da cardiologia. Meu negócio agora é terapia intensiva. Mas adoro essas discussões. Ô, André, isso explica os grisalhos da barba? Total. Nem me imagino o quanto que eu envelheci nesse último ano. E eu não sei nem quando é que eu vou acabar. Primeiro, parabenizar. Enfim, desde a época que a gente trabalhava junto, né, as suas aulas são extremamente didáticas e realmente bem chamativas. São coisas que vale a pena assistir. Eu sempre disse isso. Concordo com Juliana que realmente
e eu estava até comentando agora aqui em casa, o quanto que tem uma coisa que me levou para a minha prática até hoje, seja na cardiologia ou na terapia intensiva, que é uma frase muito clara do ambulatório de doença coronariana, que é: esse exame que você vai pedir, o que é que vai mudar a tua conduta? Isso era muito enriquecedor lá na unidade coronariana, o quanto que você dava liberdade para a gente tomar as nossas condutas, mas sempre postulando como a gente pensar e argumentar. E esse é um tipo de postura que eu levo até hoje, né? Mas voltando um pouquinho aí à cardiologia, com essa discussão de terapias que modifica, que não modifica a quantidade, a qualidade de vida, resultado do órbita em relação à angina, resultado do isquímia. Como é que o senhor tem feito dentro desse panorama em que realmente a gente não tem demonstrado uma ação modificadora de várias intervenções? Como é que você tem feito na prática clínica em termos de decisão compartilhada, né? Porque muitas vezes é difícil, a gente tem o dado da anatomia e vai mostrar para o paciente, a gente tem dado de isquemia e vai mostrar para o paciente, e aí muitas vezes você otimiza a medicação, mas tem esses dados na mão que os pacientes estão conhecendo. Então, concordo com o Luiz Flávio, concordo com o senhor que alguns grupos de pacientes a gente vai ter que conhecer a anatomia, alguns grupos desse paciente a gente vai conhecer a isquemia desse paciente, mas como tomar e propor uma decisão compartilhada que muitas vezes seja muito menos atraente, como você falou, que é muito menos sexy para o paciente, né? Você deixar esse paciente em tratamento conservador, tratamento clínico, na verdade, otimizado. André, bom, primeiro, eu já respondo, mas eu tenho que fazer referência a você. Você seria meu aluno de pós-graduação, a gente ia começar um belo projeto de sua autoria, mas aí você sentiu saudade dos caranguejos e abandonou a minha caroa, que está frio hoje, eu estou de paletó, que está frio aqui em São Paulo hoje, e você está aí, daqui a pouco você vai tomar uma cerveja e comer um caranguejinho, mas tudo bem. É um talento que Aracaju conseguiu trazer de volta, e eu fico feliz de você lembrar, como a Ju lembrou, um pouco de como a gente trabalhava as nossas visitas, ou mesmo no ambulatório, na sexta-feira, quando a gente discutia caso. E é bom ver que você está bem, em terapia intensiva, um pouco mais grisalho, mas isso faz parte, eu estou completamente grisalho. André, vê bem, respondendo a sua pergunta, conversar com o paciente. No consultório privado, eu recebo muito paciente para segunda opinião. Alguém disse que precisa fazer angioplastia, alguém precisa fazer cirurgia, marca consulta para segunda opinião. André, vai hora e meia, explicando o porquê a gente trata qualquer coisa em medicina. Para melhora de sintomas, melhora de prognóstico, seja uma gripe ou uma neoplasia de mama. Por que a gente trata uma coisa ou outra? É uma hora e meia de conversa. E às vezes a gente vê umas coisas, André, eu vou me permitir 30 segundos, porque eu vi esse paciente semana passada, um paciente que veio do interior de São Paulo, 45 anos, um veterinário, com infarto do miocárdio, por história familiar, angioplastia tardia, perdeu função, e depois foi revascularizado cirurgicamente, ficou bem. Aí o cirurgião que o acompanhava, assintomático, vida normal, resolveu pedir uma cintilografia. 9 meses depois, vamos ver como estão as coisas. Isquemia de 7%. Função normal, assintomático. O que ele ganhou? Ganhou um CAT. Ganhou um CAT, descobriu que dos 4 enxertos, 1 arterial, 3 venosos, 2 estão fechados. E agora faz o quê? Não precisa operar, não quer reoperar, não precisa. Não é caso para angioplastia, é caso para remédio. Só que agora ele chegou para mim e falou: doutor, como é que eu vou viver com 2 pontes fechadas? Então, veja que às vezes você cria uma situação que não precisava criar. Vida normal, veterinário, trabalhando, relação sexual, brinca com o filho, função do VE normal. Deixa eu ver uma cintilografia. 7% de isquemia. CAT, pontes fechadas. Agora ele está meio piti. Qualquer coisa, é a ponte. Não é a ponte. Então, André, essa decisão compartilhada, eu não perco o tempo da consulta, eu invisto o tempo na consulta. Normalmente tem a esposa ou tem um outro familiar e explico. Mas vai 1 hora e meia de conversa, meu amigo. Ô Luiz, o Veiga tá com a barba branca, mas não é de plantão não, que ele não dá mais plantão não, viu? Agora ele é só chefe agora. Ele só passa horizontal. Professor, não acredite nisso, que a minha carga de plantão tá pior do que minha carga em São Paulo.
Tem Covid Né, aí Juliano? também, Aracaju? Covid tá difícil aqui. André é chefe, Tô é brincando, verdade. acaba aí trabalha, viu? Ele trabalha, mas ele já é chefe. Ele já é chefe, sim. Não me Tá fazendo surpreende. seus seguidores aqui. Eu ganhei o título de chefe, mas eu continuei como peão do mesmo jeito. Mas não me surpreende, viu, Ju, ele ser chefe. Não me surpreende. A competência dele não me surpreende. É só o começo, viu? E aguardem. É o chefe mais skin da game que eu conheço, esse aí. Bem, pessoal, Luiz, eu queria aqui, ó, eu acho que não tem mais perguntas. Luiz, foi fantástico a noite, sem dúvida nenhuma. Aprendemos muito com você, como a gente já imaginava que ia acontecer, uma oportunidade de revê-lo, você rever os amigos, e vamos, sem dúvida nenhuma, convidá-lo mais vezes, né? Porque você é uma pessoa que merece. E assim que tudo isso passar, presencialmente, para tudo isso aí que você pretende fazer, tomar cerveja, comer caranguejo, viu? Então, Luiz, eu queria mais uma vez agradecer, né, a sua disponibilidade. Você veja, sua audiência fantástica. Nós já estamos aqui com uma hora e lá vai, né? 1h30, e veja aí, nós temos ainda 40 pessoas aí na sala, entendeu? Você veja que, sem dúvida nenhuma, a excelência da apresentação e a sua didática, tudo contribui para isso. E, bem, pessoal, então, eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês e até a próxima semana com mais uma apresentação, uma reunião magna do Serviço de Cardiologia. Luiz, obrigado. 1400 e qualquer coisa, gente. Obrigado pela atenção. Que noite. Obrigado por rever meus amigos. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Um beijo, professor. Você também. O próximo é aí, pós-Covid, hein?